tarde a todos. Vou-vos falar de fotografia neste âmbito da desconstrução, mas antes de mais, acho que é importante desconstruir-me a mim mesmo e responder à pergunta: quem é que sou eu? Basicamente, o meu nome é Daniel Fonseca, vem no meu site danielff.com. O F é só porque, como em casa toda a gente me chama Filipe, ninguém me chama Daniel, resolvi dizer Daniel F. Fonseca, e é assim normalmente que eu me apresento. E podem ver aquela fotografia, aquela não foi tirada com o iPhone, mas foi provavelmente a primeira fotografia que realmente me entusiasmou para levar mais a sério o mundo da fotografia. E isto porque, apesar de eu aparecer ali 2 vezes, não há nenhum truque de Photoshop. É apenas, simplesmente, reduzir a velocidade com que a fotografia é tirada e como apenas a única fonte de iluminação que existe ali é uma vela, eu consigo estar num sítio e depois avanço para o outro e só quando estou muito parado, muito quietinho, é que fica registado. Por isso é que as fotografias muito antigas que aparecem, as primeiras, aparecem com as cidades todas vazias. É só porque a câmara demorava tanto tempo a fotografar que nenhuma pessoa ficava registada. E isto deixou-me a pensar e achei curioso isto e comecei então a levar um bocadinho mais a sério a fotografia. Além disso, eu sou casado, tenho 2 filhos, vemos ali o Diogo e a Alice. Sou do Porto, originalmente, e sou diretor de marketing como profissão, portanto vem ali um bocadinho o backstage de um anúncio que estava a gravar. Fiquei um bocado preocupado esta tarde, só 0,5% das pessoas é que ligam às marcas. E eu farto-me de trabalhar, 0,5% das pessoas, a coisa está mal. Mas depois, quer dizer, pensei na forma como a Marine aborda a realidade e disse: não, espera lá, há outra forma de olhar para isto. É mais fácil fazer melhor do que pior, não é? Se começamos com 0,5 e ir para baixo é mais difícil. Atualmente estou a trabalhar em Inglaterra. Não fui forçado a emigrar, felizmente, mas surgiu uma boa oportunidade e, portanto, é aí que eu estou atualmente a trabalhar. Sou apaixonado da fotografia, não sou nem pouco mais ou menos profissional da fotografia, mas sou apaixonado da fotografia, essencialmente de viagem. Foi assim que começou há uma dúzia de anos atrás. Já tive a felicidade de visitar mais de 50 países e de tirar muitas fotografias em todos eles. Mas mais recentemente, há cerca de 3 anos talvez, comecei a fotografar com o iPhone, que ao início dizia: fotografar num telemóvel, devem estar a brincar comigo. Mas a pouco e pouco foi-me conquistando e comecei a olhar para as coisas de uma outra maneira e a começar a achar interessante esta outra forma de fotografar. E de tal maneira que depois organizei então uma exposição, uma pequenina exposição em Lisboa e no Porto, e comecei a falar um bocadinho disto de iPhoneography. Devo dizer, não fui eu que inventei este conceito de iPhoneography, ele existe, se virem na internet. Vou falar um bocadinho mais sobre isso. Concorri a um concurso a nível global e fui um dos vencedores e, portanto, agora olho para aquele título de jornal e digo: é impressionante, aquele sou eu. Não é? Portanto, acho que tenho algum jeito para tirar fotografia com o iPhone. Quando me convidaram para falar aqui na TEDx, eu já no ano passado tinha dito claro que sim, mas não dá mesmo para dizer que não também ir ao Alasca. Mas como eu realmente sou fiel seguidor das conferências TED, disse que sim. E depois disseram um tema e eu comecei a pensar: o quê? Desconstrução? Mas como é que eu vou falar de desconstrução? E então fui à internet, fui ver a definição. O dicionário diz: ato ou efeito de desconstruir. Fiquei um bocado na mesma, não é? Depois fui à Wikipedia e então, dentre as várias palavras que lá tinha, começava então a dizer: não significa destruição, significa desmontagem, decomposição dos elementos e serve para descobrir partes que estão dissimuladas. Então, então espera lá, isto realmente tem alguma coisa a ver com aquilo que eu faço quando estou a fotografar. Porque a maneira como olho para o objeto da fotografia não é apenas aquilo que ali está, porque nós estamos aqui neste momento e o que nós estamos a ver é este público imenso, mas ao limite o que me pode interessar são os pormenores desta cadeira. Portanto, é desconstruir tudo o que temos à nossa frente e encontrar algo que, à partida,
está dissimulado, não se via exatamente daquela maneira. Vou falar um bocadinho disso então no contexto da fotografia. E começando por utilizar, achei genial, quer dizer, Michelangelo é um gênio e a simplicidade com que ele responde a esta pergunta, então, mas como é que faz uma escultura? É fácil. Retiro do bloco de mármore aquilo que não é necessário. Aquilo que, quer dizer, simples, não é? Desconstrói, tem uma pedra gigante, um bloco de mármore, tira o que não é necessário, tcharam, já está. Parece simples. Não me vou comparar de maneira nenhuma ao Michelangelo, mas achei que realmente conseguia capturar muito bem esta lógica de desconstrução. Na fotografia, se a tecnologia ajudar, na fotografia eu comecei a pensar um bocadinho, a racionalizar um bocadinho, eu chamo aqui tradicional, mais realista, porque na minha fotografia de viagem eu tenho uma determinada abordagem, na iPhoneography tenho uma abordagem diferente. Portanto, aqui é mais realista. Tem mais a ver com a tal desconstrução da realidade, passa pela composição, pela escolha do ângulo em que se tira, a perspectiva, a questão da abertura do diafragma da máquina, que basicamente o que é que quer dizer? Dá para ficar tudo focado ou dá para escolher uma parte que está focada e tudo o resto está desfocado. A velocidade, que vou-vos mostrar uns exemplos, vai ser mais claro a entender a seguir, e a cor ou a sua ausência. Mas, em geral, tem mais a ver com aquilo que é, com a realidade. E pegando, então, em alguns exemplos de desconstruir aquilo que temos à nossa frente. Por exemplo, esta fotografia tirada em Paris, sim, quando nós chegamos à Torre Eiffel, não é necessariamente esta a visão que temos. Mas há um determinado ângulo em que, se nós nos colocarmos, é exatamente esta a imagem que temos. E, para mim, pareceu uma imagem especialmente interessante. Eu acho que acaba por ter até uma mensagem de contemplação, de admiração pelaquela obra arquitetónica e, portanto, tem a ver com isso, desconstruir aquilo que nós vemos de uma forma diferente para lhe dar uma outra realidade. Este outro exemplo, tirado no Tibete, onde vemos o Potala e a bandeira chinesa por cima. Portanto, quem segue um mínimo de política internacional sabe quase a supremacia chinesa sobre o Tibete. Portanto, apenas olhar de outra maneira e construir uma imagem que não está necessariamente lá à primeira vista. Ou, isto é um centro comercial no Japão, em que, na verdade, eu não estou a fotografar o centro comercial. Acaba por ser tudo abstrato, são apenas linhas, é a geometria que eu achei interessante e pela perspectiva, neste caso, por estar a tirar picado de baixo para cima, então criei uma imagem que, uma vez mais, a mim me pareceu interessante. Se tiver a perspectiva contrária, e aqui vemos um exemplo no mercado flutuante de Bangkok, que, uma vez mais, também vêem o conjunto de círculos que existe no barco aqui deste lado, que são formas, uma vez mais, são as formas que o tornam interessante e as cores, com a ausência praticamente, exceto aquele chapéu ali, do lado de lá. É uma visão também diferente daquela mesma realidade e que torna fotograficamente o objeto mais interessante. O próximo exemplo tem a ver com a questão da abertura ou de escolher o foco, por exemplo. Se com esta imagem, basicamente, conseguimos perceber um pouco do contexto, ou seja, aquela caligrafia árabe, denota que estamos a observar algo num país árabe, é a Jordânia, neste caso, e o resto deixa um bocadinho à interpretação, quase que se consegue. Eu acho que até torna mais curioso, sem se mostrar exatamente o que é que lá está, mas de alguma maneira percebe-se que existe ali uma balança com aquela roda, aquela coisa atrás, a pessoa lá atrás a contemplar, mas o que é que este tipo está aqui a fazer, a fotografar os meus produtos, e uma vez mais é tornar interessante aquele momento porque foi escolhida uma opção de fotografia ou de desfoque neste caso, ou este inseto na Namíbia que, a partir do momento em que eu apago todo o resto do ruído visual que existe, dou muito mais importância àquilo que é o objeto da minha fotografia. Se conseguisse ver atrás as ervas e as pedras e etc., acabava por se perder tudo, por ficar tudo completamente misturado. A velocidade também, congelar o movimento
rápido, neste caso um hidroavião que estava a acabar de levantar da Baía de Sydney, que fica congelado ali no tempo, ou exatamente o contrário, que é conseguir fazer o tal arrastamento do movimento. Portanto, este malabarista em Koh Samet, na Tailândia, que está a fazer aquelas suas brincadeiras com o fogo e que isto não tem Photoshop nenhum aqui, é apenas o exemplo daquela primeira fotografia que eu vos mostrei, em que consegue captar o arrastar do movimento e criar, então, uma nova realidade. A cor, tudo aquilo que me interessava aqui neste objeto era a cor, mais nada. No Nepal, em Katmandu, uma figura fantástica, de um ponto de vista fotográfico, pelo menos, impressionante, ou a sua ausência. Aqui no Tibete, um peregrino, onde não é nada mais do que a expressão do próprio sujeito da fotografia, deste homem, deste ancião, que me interessava enfatizar. Portanto, não queria distração nenhuma, não queria sequer que a cor fosse um elemento aqui para nos focarmos exatamente naquilo que eu achei especialmente interessante. Isto foram fotografias mais tradicionais, digamos assim. Relativamente à iPhoneography, e muito brevemente, a iPhoneography basicamente é a arte de fotografar com o iPhone, não acaba no momento em que se fotografa, porque depois todo o processamento da fotografia, o que se faz a seguir, e normalmente a sua partilha é feita sem qualquer recurso a um computador ou quer que seja, tudo é feito no iPhone, basicamente. Então aí, para mim, a forma como eu fotografo normalmente, quando fotografo com o iPhone, já é uma realidade mais adulterada, propositadamente adulterada, com os filtros que utilizo a posteriori. Portanto, a composição e a perspectiva continuam a ser importantes, mas depois existe uma segunda leva, a recomposição, porque, por exemplo, como eu utilizo muito o Instagram, acabo por pensar dentro do quadrado. Parece um bocado um contrassenso, mas fora do quadrado. Não, eu tenho que pensar dentro do quadrado, porque senão não funciona no Instagram. E os filtros, e portanto, quando eu fotografo, não penso naquilo que é, mas naquilo que pode vir a ser. Alguns exemplos. Esta fotografia, e vão ver sempre ali no canto inferior direito qual é que é a fotografia original e depois o resultado depois de trabalhar. Um dia cinzento no Porto, acontece de vez em quando, tá? Portanto, a fotografia em si, como estava, não era uma que achasse particularmente interessante, mas achei que havia ali qualquer coisa. E a Torre dos Clérigos, bonita como é, de certeza que havia de resultar de resultar bem. E por isso é que eu dizia, aqui tenho muito mais uma perspectiva de transformação, de adulteração, quase um quadro, como resultado final, e não necessariamente de mostrar a realidade como ela é. Ou aqui o cubo da Ribeira, uma vez mais, acho que foi no mesmo dia, e puxar muito pelas cores, trazer uma nova vida a esta fotografia inicial e trazer também esta componente de quase de fantasia ao trabalhá-la tanto, ao destruí-la tanto ou ao reconstruí-la tanto, digamos assim. Um exemplo também, este é de Lisboa, da estação da Gare do Oriente, em que, mais do que, uma vez mais, retratar aquela realidade, é o interesse estético, geométrico da realidade, depois distorcido, desconstruído aquilo que realmente me interessa, olhando para lá e dizer, mas espera lá, há aqui qualquer coisa, há o sol, há estas formas, há estas linhas, e é isto que me interessa. Deixa lá, há aqui qualquer coisa. Há muitos milhares de fotografias que eu também acho isto e depois resultam em nada. Mas há algumas que escapam e que realmente o resultado é interessante. Esta do Diogo e da Alice, a fotografia original, banal, num corredor, em que, na verdade, o que me interessava, aquilo que eu realmente estava a olhar era para eles e, portanto, vi-me livre de tudo e acabei por acentuar apenas as formas. Não diz, nem toda a gente consegue apanhar
não conhecendo o que é, mas para mim esta fotografia diz-me imenso apenas com meia dúzia de sombras que lá estão. Acho que torna-a mais mágica. Ou o Cristo Rei também em Lisboa, que uma fotografia, eu acho que relativamente banal, tirada no carro, a conduzir, não façam isto, mas aconteceu, esta vez aconteceu, e outra que também vos vou mostrar, mas que acaba por, depois de transformar, depois de ver, não, aquilo tem algum misticismo, ou eu posso encontrar algum misticismo, e trabalhando, lá está, desconstruindo aquilo que eu vi e retrabalhando, acaba por resultar naquela imagem que veem ali. Esta fotografia é curioso. Estava no Algarve, junto à piscina, e a primeira coisa que vi foi: epá, a piscina está suja, não limparam bem isto. E depois disse: mas espera lá, aquilo se calhar tem ali alguma coisa. E em vez de me sentar, pura e simplesmente, peguei no iPhone, fotografei, aquela que vem ali, e depois comecei a trabalhar, fiz várias experiências e resultou nesta. É uma das minhas fotografias preferidas com o iPhone. Portanto, tem a ver com isso, mas afinal, o que é que está lá? O que é que me interessa desta realidade? Ver-me livre de tudo o resto e centrar-me naquilo que eu quero transmitir. Por isso vi então a tal relação entre a desconstrução e aquilo, ou a forma como eu faço quando estou a fotografar. Não sei se conhecem, é aqui em Matosinhos, esta rede de pescadores, não é? Esta instalação gigante. Uma vez mais, se calhar eu devia ter mais cuidado com isto. Também foi a guiar, mas não consegui resistir a tirar esta fotografia, e depois assim, transforma-se em algo completamente abstrato. Completamente abstrato. Se não tivermos aquela referência, é quase matemático. Eu olho para isto e vejo quase um gráfico matemático muito elaborado. Mas gosto muito de ver o resultado final. Ou esta, pois é, mais uma que tirei a conduzir. Epá, a minha mulher bem me disse: não faças chamadas ao telemóvel quando estás a conduzir, não mandes mensagens. Fotografia! Bem, mas acontece de quando em vez. Foi tirada, esta foi em Lisboa, se não estou em erro, na Ponte Vasco da Gama. E também, uma vez mais, a geometria mais do que o objeto propriamente dito e o resultado final. Estou quase a acabar para dizer então que, na minha visão, na minha perspectiva, eu acho que o primeiro passo para construir algo de novo é desconstruir algo que já existe. Eu acho que o espírito TED tem tudo a ver com isso, com olhar para a realidade que nós temos e desmontá-la e voltar a montá-la, como os Legos de Joel, voltar a montá-la de uma maneira diferente, mais interessante, inovadora, surpreendente, para construir um mundo melhor. Muito obrigado.